Certamente, dificilmente alguém não está familiarizado com o Brasil. Mesmo que ainda não tenha tido a oportunidade de visitar esse país, é provável que você já tenha ouvido falar dele, especialmente por causa do renome alcançado no mundo do futebol. O Brasil, uma nação colossal situada na América do Sul, é reconhecido globalmente. Ao lado da Argentina, destaca-se como um dos países mais visitados e fascinantes do continente. Pessoas de todos os cantos vêm até aqui para aproveitar a comida acessível, mergulhar na vida noturna vibrante e explorar culturas verdadeiramente únicas. Embora o Brasil abranja uma vastidão de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, há duas cidades que capturam a essência cativante do país. Apesar das dimensões impressionantes, a maioria dos visitantes é atraída por essas duas joias. Vamos explorar essas cidades encantadoras para descobrir mais sobre o Brasil, sob a perspectiva de como os estrangeiros as percebem. Então lhe convido a se inscrever no canal e deixar o seu like. Primeiramente, vamos explorar São Paulo. Com uma população robusta de 22 milhões de pessoas, contribuindo para o total de 214 milhões do Brasil, esta cidade se destaca não apenas como uma das maiores da América do Sul, mas também figura entre as 5 cidades mais populosas do mundo. Para contextualizar, pense em metrópoles ainda mais populosas como Xangai, na China, Nova Delhi, na Índia, e Tóquio, no Japão, com seus 38 milhões de habitantes. Dessa forma, São Paulo, com sua população expressiva, oferece uma riqueza de tópicos para discussão, abrangendo desde questões nas ruas mais movimentadas até as festividades mais animadas do Brasil. Localizada nas partes mais orientais do país, São Paulo é a capital do estado homônimo, situado nas regiões montanhosas do Sudeste. Esta cidade pulsante é o coração financeiro, comercial e industrial da América do Sul, ostentando até sua própria bandeira como estado. Apesar de não estar à beira-mar como o Rio de Janeiro, São Paulo é muito próxima do oceano. Vistas de cima, suas paisagens são verdadeiramente deslumbrantes, com rios que serpenteiam entre os arranha-céus imponentes. O tráfego, especialmente ao meio-dia, é agitado, refletindo uma população constantemente em movimento. A arquitetura da cidade mescla influências espanholas e portuguesas, e o clima quente durante todo o ano torna comum ver pessoas nas praças vestindo-se de maneira descontraída. Apesar de não ser tão famosa quanto o Rio, São Paulo é uma das cidades mais comentadas do Brasil. Suas ruas estão repletas de música e dança, criando uma atmosfera animada e acolhedora. Aqui, as pessoas podem passear livremente, refletindo a abertura e liberdade característica do Brasil. Mesmo sob um céu nublado, os habitantes de São Paulo não desistem da diversão. Embora a economia do país não esteja no auge, os paulistanos persistem em encontrar a felicidade. Mesmo quando o clima não colabora, é comum ver pessoas participando de diversas atividades em busca de momentos agradáveis. Se você decide explorar a cidade sozinho e tem um pouco de dinheiro no bolso, é fácil fazer novas amizades em lugares assim. Em São Paulo, as pessoas abraçam uma mentalidade relaxada, vivendo a vida de acordo com seus próprios prazeres. A autoestima é elevada, e os habitantes estão em paz com seus corpos. Ao observar os rostos dos brasileiros, notará que muitos têm uma tez clara. Isso se deve, em parte, à significativa imigração da Europa, especialmente de italianos, portugueses e espanhóis. A composição genética da população foi fortemente influenciada por essas migrações, o que contribui para uma notável semelhança com os indivíduos europeus. Em suma, os brasileiros carregam uma impressionante afinidade com os habitantes do continente europeu. As ruas exibem uma limpeza impecável, e apesar das multidões, São Paulo é muito mais do que apenas futebol. Ela respira verdadeira vida. As fachadas dos edifícios são adornadas por inúmeros grafites, frequentemente expressando mensagens de protesto contra o alto custo de vida. As pessoas aqui têm uma aversão genuína a ficar em casa e animam as ruas até altas horas da noite. Quando o time do São Paulo entra em campo, especialmente à noite, dezenas de milhares de brasileiros se reúnem em locais para assistir ao jogo. Os ganhos médios mensais variam entre 600 a 700 dólares, refletindo uma realidade econômica. Se a ideia é ir para o Brasil em busca de grandes ganhos financeiros, mesmo em uma cidade grande como São Paulo, pode haver certa decepção. Em contrapartida,
Os custos de aluguel na cidade podem atingir aproximadamente R$ 5.000, o equivalente a cerca de $1.000. Nessas condições habitacionais desafiadoras, é comum ver imigrantes europeus e norte-americanos se estabelecendo. Devido ao poder aquisitivo relativamente mais baixo no país, cidadãos de nações como os Estados Unidos conseguem desfrutar de luxos em São Paulo e no Rio de Janeiro que podem estar fora do alcance da população local. Essa disparidade econômica é uma faceta interessante e, por vezes, desafiadora da vida nessas metrópoles brasileiras. De maneira marcante, os hospitais públicos no Brasil oferecem assistência médica gratuita para residentes permanentes, o que é um benefício incrível, especialmente considerando que, em muitos países, os serviços de saúde são notoriamente caros. Vale a pena destacar também a forte preferência dos brasileiros por carne vermelha, algo equivalente ao entusiasmo pelo assado na Argentina. Mesmo diante dos desafios do custo de vida, o amor pela carne vermelha permanece inabalável. O inglês não é muito utilizado nessas grandes cidades brasileiras, então aprender português seria uma boa pedida. A parte mais agradável nas cidades de São Paulo e Rio no Brasil, sem dúvida, é a abordagem calorosa, amigável e honesta que a maioria das pessoas adota nas interações. Apesar das dificuldades econômicas, a atitude geral das pessoas em relação aos estrangeiros é predominantemente positiva. Agora, para entender completamente essas cidades, vamos dar uma olhada nos seus inconvenientes. É de conhecimento geral que a economia e os salários mensais no Brasil frequentemente não causam grande impressão. São Paulo, em particular, sente de maneira significativa os impactos dessa situação. O salário mínimo mensal no país ronda os $250 e a taxa de desemprego subiu para cerca de 8,5% após julho. Em cidades como São Paulo, a galera se vira com impostos altos e o poder de compra não é lá muito robusto. Por exemplo, se quiser comprar um iPhone 15 Pro Max que custa $1.100 nos Estados Unidos, aqui no Brasil, devido aos impostos, o valor sobe para mais de $1.800. De fato, o Brasil ostenta o título de ser o país mais caro do mundo para adquirir esse telefone. É por isso que, ao percorrer as ruas de São Paulo, é comum encontrar muitas favelas e moradores de rua. Essas áreas abrigam algumas das maiores favelas do mundo, sendo o bairro Heliópolis um dos mais conhecidos. Infelizmente, quem reside em Heliópolis costuma enfrentar preconceito durante entrevistas de emprego, não apenas no exterior, mas também dentro do próprio país. Bairros como Heliópolis são considerados perigosos por muitos, aconselhando-se evitar entrar neles. Ao observar mais de perto, perceberá uma teia de cabos emaranhados nas favelas ao redor da cidade. Nas noites de muitas favelas do país, a escuridão é predominante, mas em Heliópolis, em São Paulo, as ruas são iluminadas por luzes de LED, resultado dos esforços de determinadas pessoas locais que instalaram pontos de iluminação. Moradores dessas favelas frequentemente recorrem a ligações clandestinas de energia elétrica, utilizando o poder de forma clandestina ou explorando redes nacionais através de negócios subterrâneos, muitas vezes controlados por várias gangues. Esses bairros recebem pouco ou nenhum apoio do governo, sendo cronicamente subfinanciados. Consequentemente, as pessoas aqui frequentemente se veem em situações desesperadoras e, se não houver alternativa, podem cair sob a influência de gangues locais. As favelas nesses bairros são, em geral, estruturas de 2 andares, sem a pintura que embeleza áreas mais prósperas. Os tijolos são visíveis do lado de fora. As estradas muitas vezes são negligenciadas e alinhadas com carros envelhecidos. Os sistemas de saneamento são geralmente rudimentares e algumas áreas apresentam odores desagradáveis. No entanto, o aspecto mais belo desses bairros é a esperança refletida nos rostos sorridentes das pessoas, especialmente das crianças, que se agarram firmemente à vida. Nesses bairros, as crianças aspiram a se tornar uma das maiores estrelas do futebol mundial em um país onde o coração do futebol bate fervorosamente. Para eles, isso não é apenas um sonho, pois na Argentina e no Brasil há inúmeros exemplos de pessoas que saíram dessas favelas para se tornarem alguns dos jogadores de futebol mais famosos do mundo. Outro aspecto bonito é a solidariedade presente entre os moradores do bairro, prontos para se unir contra qualquer interferência externa em sua vizinhança.
Há cerca de 30 anos, quase ninguém vivia nesses bairros. Eram áreas despercebidas, distantes, onde apenas algumas famílias viviam longe da cidade. Hoje, apenas nas favelas de São Paulo, mais de 200 mil pessoas chamam esses lugares de lar. Esses bairros representam as partes mais subdesenvolvidas da cidade, carentes de infraestrutura adequada. Nas últimas 3 décadas, um fluxo constante de pessoas migrou das áreas rurais do Brasil para cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, buscando oportunidades de emprego e aspirando a uma vida melhor. Embora as intenções desses migrantes fossem genuínas, visando melhorar sua qualidade de vida e garantir meios de subsistência em metrópoles agitadas, a realidade se mostrou desafiadora. Eles enfrentaram dificuldades em lidar com os altos custos dos aluguéis, levando muitos a ocupar terrenos vagos em áreas montanhosas, construindo barracos autoconstruídos que se transformaram gradualmente em grandes bairros. Essas pessoas, se não tivessem migrado para as grandes cidades, teriam enfrentado os desafios da subsistência nas partes rurais do Brasil, onde as condições podem ser igualmente difíceis. Algumas famílias nessas áreas rurais vivem em situações que, figurativamente, se assemelham às dificuldades enfrentadas em regiões da África. Quanto às favelas urbanas, como as de São Paulo, muitas delas são hoje áreas marginalizadas e perigosas. Visitantes estrangeiros geralmente evitam esses bairros ao ouvirem sobre sua má reputação. Entrar nessas comunidades como estrangeiro hoje certamente atrairá olhares curiosos, uma vez que os moradores não estão acostumados a ver pessoas de fora e, naturalmente, desejam compreender o motivo de sua visita. Curiosamente, o termo favela tem um significado diferente para os moradores locais, representando uma grande comunidade. Essas pessoas sabem que vivem em condições difíceis e não estão ansiosas para que suas vidas sejam expostas ao mundo exterior. A pobreza extrema levou algumas famílias a enviar seus filhos para a adoção em famílias de países europeus desenvolvidos, por meio de programas de adoção de longo prazo liderados por países como a Itália, buscando assim proporcionar uma vida melhor para suas crianças. O autêntico coração da vida brasileira pulsa no Rio de Janeiro, a segunda maior cidade do país após São Paulo. Capital de seu próprio estado, abriga uma população de 7 milhões de habitantes. A distinção entre o Rio e São Paulo é a proximidade direta com o mar. Aqui, as pessoas não precisam percorrer longas distâncias do centro da cidade até a costa de carro nos fins de semana. Se optar por viajar entre as duas cidades brasileiras, são cerca de 6 horas de carro ou 1 hora de avião. Apesar de parecerem próximas no mapa, o Brasil é um país vasto, e a distância entre as duas cidades é de aproximadamente 500 quilômetros, meus amigos. Se tiver a oportunidade de visitar apenas uma delas, faz mais sentido escolher o Rio de Janeiro. Isso porque é lá que você encontra o epicentro do entretenimento brasileiro e pessoas calorosas. Especialmente a Praia do Leblon é um dos pontos mais movimentados do país. Não importa o quão longe caminha ao longo da praia, as multidões parecem intermináveis. O interessante é que as pessoas não vêm à praia para nadar, mas mais para tomar sol ou bater papo com os amigos. Adultos jogando jogos ou apenas contemplando o mar nas praias arenosas é uma cena comum. Não sei de qual país você é ou qual cultura está acostumado, mas se estiver indo para as praias do Rio de Janeiro, esteja preparado para ver mais nudez do que o comum. As mulheres brasileiras gostam de ser glamurosas e reveladoras, elevando isso a outro nível nas praias. Mulheres de quase todas as idades adotam esse estilo, o que pode agradar ou deixar desconfortável. Se visitar essas áreas como um casal, esteja pronto para algumas crises de ciúmes, muito provavelmente. A cidade não é apenas praia, é claro. Há uma área chamada Pão de Açúcar, onde se você subir, poderá observar o Rio de Janeiro de cima. Se não tem medo de teleféricos, pode fazer um passeio para lugares ainda mais altos e ter a cidade aos seus pés. Além disso, a cidade é o lar de uma das 7 maravilhas do mundo intimamente associada ao Brasil, a icônica estátua do Cristo Redentor. Por outro lado, anualmente, em fevereiro ou março, ocorre o mundialmente famoso Carnaval do Rio, sinônimo do nome da cidade. Este evento é uma das maiores celebrações do país e é considerado o maior festival do mundo,
Pessoas de todo o mundo convergem para o país para testemunhar este carnaval, onde as apresentações de dança focadas no samba no Rio de Janeiro ganham vida diante de seus olhos. Já o Carnaval de Rua é uma festa gigantesca, com música vibrante, danças contagiantes e pessoas super animadas por todo lado. É tipo um espetáculo de cores e energia que toma conta da cidade. Primeiro, as pessoas começam a se preparar semanas antes, fazendo fantasias incríveis e ensaiando coreografias. E quando o carnaval chega, as ruas ficam simplesmente tomadas por blocos de carnaval. Cada bloco tem sua própria vibe, com músicas diferentes. E o legal é que todo mundo pode participar, seja local ou turista. As ruas se enchem de foliões vestidos com fantasias malucas, dançando sem parar e espalhando alegria por todos os cantos. Você vai ver carros alegóricos incríveis, artistas talentosos e muita criatividade por toda parte. E o legal é que ninguém fica de fora. Todo mundo é bem-vindo para se juntar à festa. E a música, meu amigo, é algo de outro mundo. Os ritmos de samba e outros estilos brasileiros contagiam até o mais quietinho dos estrangeiros. As pessoas se jogam na dança e é impossível ficar parado. Ah, e prepare-se para ser abordado por foliões animados que vão te arrastar para a festa, querendo que você se junte a eles. Mas a melhor parte, com certeza, é a sensação de comunidade. Você se sente parte de algo grandioso, uma celebração que transcende qualquer barreira cultural. É uma experiência única, cheia de energia positiva, risadas e momentos inesquecíveis. O Carnaval de Rua no Rio de Janeiro é simplesmente épico, e participar dele é como viver um sonho brasileiro. E você? Concorda com essa visão que os estrangeiros têm do Brasil? Deixe nos comentários sua opinião. Até o próximo vídeo.